A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar a quarta e última parte da radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, produzida por Ghiaroni e desempenhada pelo elenco de radioteatro desta emissora, sob a direção de Floriano Faisal. Até o momento, temos contado a vida de Jesus partindo da vida de cada um de nós. De qualquer de nós que o temos presente na nossa angústia, no nosso coração ou ao menos na nossa memória. Contamos a sua vida desde o seu nascimento humilde entre os animais de um estábulo, desde as perseguições que começou a sofrer ainda no seio materno. Acompanhamos Nosso Senhor passo a passo pelas estradas da Judéia, ouvindo a sua palavra de beleza sobre-humana, testemunhando seu infinito amor aos pequeninos, aos deserdados, assistindo à miraculosa generosidade com que alimentava os famintos, fazia andar os paralíticos, iluminava os olhos dos cegos, e em paga de tudo isso, ia despertando o ódio mortal dos que viam nele uma luz. Tinham profundos interesses em conservar o mundo na escuridão antiga. Lentamente acompanhamos a maravilhosa peregrinação de Jesus, lembrando para cada dor ou injustiça que ele sofreu, uma dor ou uma injustiça que nós, quando sofremos, devemos saber que não estamos sós no nosso padecimento, porque mais profundamente e mais generosamente, tudo isso ele sofreu antes de nós. Por isso, quanto mais profunda é a miséria que descemos, e quanto mais negro é o desespero em que nos debatemos, tanto mais ao nosso alcance, tanto mais estendida para nós está a mão piedosa de Jesus. Sim, quando nos emaranhamos nas teias, quando nos perdemos nos labirintos, quando tateamos nas trevas, só existe um caminho. O caminho é Jesus. Por isso, para que se sentisse muito viva, muito real, imperativa e absoluta esta eterna presença de Jesus, até aqui contemplamos a sua vida através do prisma da nossa vida. Agora, só nos resta baixar o rosto em sinal de vergonha pelo pouco que suportamos em comparação com o muito que ele suportou até a extrema hora em que exalou o último suspiro, o último sopro de perdão. Ele sabia tudo, desde a traição de Judas até as maquinações dos senhores do templo. Mas como cordeiro sem mácula, destinado ao sacrifício, aceitava tudo, sem um protesto, sem uma lágrima. Sabeis que daqui a 2 dias se há de celebrar a Páscoa, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mestre! Mestre! Certamente existe na sala de jantar da sua casa, como graças a Deus na minha, uma reprodução da última ceia na qual Jesus reuniu pela última vez os seus 12 apóstolos para a derradeira comemoração. Olhe um instante para aquele quadro e permita que na sua imaginação se movam as imagens de Leonardo da Vinci. As taças de metal, os cântaros de vinho, os potes de mel, e sobre tudo isso a infinita misericórdia de Nosso Senhor. Infinito perdão com que após a ceia lavou na mesma bacia os pés de João, o discípulo amado, e de Judas, o traidor. Simão Pedro, que foi a pedra escolhida para a construção da sua igreja, foi o que protestou mais teimosamente, com gestos largos de velho pescador. Não, senhor. Jamais consentirei que me laves os pés. Se eu não te lavar, não terás parte comigo, Pedro. Se é assim, se disso depende ter ou não ter parte contigo, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem sai do banho não precisa lavar senão os pés para ficar inteiramente limpo. Também vós estáis limpos, mas nem todos. Nem todos.
Quem entenderá ele que é a exceção? Judas, por que te preocupas? Agora é a tua vez, João. Não compreendemos como tu, nosso mestre e senhor, chegas a esse ponto de humildade lavando-nos os pés. Em verdade vos digo, o servo não é maior que seu senhor. E já que eu, vosso mestre e senhor, lavei os vossos pés, também vós devereis lavar-vos os pés uns aos outros. Aquele que entre vós é o maior, proceda como o menor, e o que governa, seja como o que serve. Em seguida, para instituir o sacramento da Eucaristia, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu aos seus discípulos com a grande revelação. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. E agora este cálice de vinho. Tomai e bebei. Este é o meu sangue. O sangue da nova aliança que será derramado por vós. Por nós? Por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Há um momento na nossa vida em que nos sentimos traídos e dizemos coisas terríveis, como se fôssemos a primeira vítima da primeira traição humana. Por isso, não ouvimos a voz de Jesus no seu turbamento e na sua piedade. Turbamento porque sabia que ia ser traído, e piedade do desgraçado que o haveria de trair. Em verdade vos digo, por um de vós eu serei traído. Traído? Mas quem terá coragem? Mas quem vos trairá? Serei eu, Senhor. Serei eu. Um dos 12 que comigo põe a mão no prato é aquele que me venderá. O Filho do Homem vai morrer como está escrito. Mas ai daquele que o atraiçoar. Melhor fora nunca ter nascido. Judas Iscariotes. Que queres? Não vês que estou comendo? Judas, qual de nós será o traidor? A mim o perguntas? Pergunta a ele. A ele que tudo vê, tudo sabe. Não o viste abrir os olhos aos cegos, caminhar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, curar os enfermos e ressuscitar os mortos? Judas, tu falas como se não tivesses visto com teus próprios olhos esses prodígios. Nem todos os olhos veem as mesmas coisas. A prova é que quando ele passa entre nós, sendo nós tantos e ele um só, quem nos vê? Quem deseja saber o nosso nome? Alguém perguntou como te chamavas à entrada de Jerusalém ou junto ao lago de Genezaré? Alguém quis ouvir alguma palavra da tua boca? Não. Todos os olhos, todas as atenções, todas as almas voltam-se unicamente para o Mestre. O Mestre. A seu lado nós somos todos invisíveis. E se algum dia ousamos dar-lhe um conselho, ele responde com a mais superior indiferença, como se respondesse a uma criança. Foi assim que me respondeu quando, na casa de Simão o leproso, Maria Madalena veio ungí-lo com um bálsamo. Bálsamo de puro nardo, que se poderia vender por 300 dinheiros. Atrevi-me a observar que, com tal quantia, muito se poderia fazer pelos pobres. Mas ele, muito sereno, enquanto aquela mulher lhe ungia os cabelos ou lhe enxugava os pés, olhou-me com vaga irritação.
Deixa esta mulher em paz, Judas. Ela fez uma obra pia, pois ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. Judas, era realmente nos pobres que pensava? Ah, que importa? De qualquer modo, é em vão que perguntais ansiosos. Quem de nós é o traidor? Já não traz ele de há longo tempo o corpo ungido para a sepultura? E agora mesmo não acaba de dizer que o Filho do Homem vai morrer porque assim está escrito? Sim, mas também ele acaba de dizer: ai daquele que o atraiçoar. Melhor fora nunca ter nascido. João, Que é, Pedro? tu que estás sentado ao lado do mestre, tu que és discípulo amado, pergunta-lhe quem é, quem será esse traidor? Perguntarei, Pedro. A minha vontade de saber não é menor do que a tua. Mestre, quem é o traidor? É aquele a quem eu der o pão molhado no vinho. Ouviste, Pedro? Aquele a quem der o pão molhado. E eis que ele já parte o pão e mergulha o pedaço na taça de vinho. E o dá a Judas. A Judas Iscariotes. Olha, João, repara como se transforma a fisionomia de Judas. A boca torcida, os olhos rebrilhantes, como se Satanás se apoderasse dele. Por acaso sou eu, mestre? Tu mesmo disseste, Judas. E o que tens que fazer, vai. Faze-o logo. Pois bem. Eu me retiro. Adeus. Quando Jesus dividiu seu pão com Judas e os outros 11 apóstolos, Judas já o vendera aos soldados de Caifás, faltando apenas entregá-lo com um beijo. Jesus conhecia cada palavra, cada silêncio, cada gesto e cada imobilidade da traição dos 30 dinheiros. E não obstante, permitiu que ele se sentasse à mesa e lhe deu do vinho que era o seu sangue e do pão que era o seu corpo. Após a saída de Judas, o mestre ergueu a voz para ensinar a mim e a você através dos seus discípulos. Meus filhos, ainda estarei convosco por pouco tempo. Ao deixar-vos, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, Pedro, não me podes acompanhar agora. Mas algum dia tu irás também. Por que não posso acompanhar-te agora? Permite que eu vá contigo e te defenda. Darei a minha vida por ti, Senhor. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que ainda esta noite, antes que o galo cante pela segunda vez, tu me terás negado 3 vezes. Eu? Renegar o meu mestre e Senhor? Eu que sou teu discípulo e guardo no coração as tuas palavras, como poderia aprender contigo senão a ser digno de ti? Eu que vi a chama da loucura demoníaca nos olhos de Judas, como poderia estar senão em guarda para que mesmo Satanás que se apoderou dele não se apodere de mim? Será possível alguém com Jesus, ao lado de Jesus, comendo do pão que é a sua carne e bebendo do vinho que é o seu sangue, não aprender senão a renegá-lo e a traí-lo? Não eu, mestre, não eu. Melhor fora que a terra se abrisse debaixo dos meus pés para me tragar. Meus filhos, vejo que estáis tristes, porque a minha hora se aproxima. Não se aflija, porém, o vosso coração. Vós bem o sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Como poderemos conhecer o caminho se não sabemos para onde vais? Eu sou o caminho.
a verdade, a vida. Se me tendes amor, observai meus mandamentos. Meu preceito é este: amai-vos uns aos outros. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida por aqueles a quem ama. Naquele momento em que Jesus ensinava o seu grande mandamento de amor ao próximo, Judas Iscariotes ultimava com os membros do Sinédrio os preparativos para a grande traição. Onde está ele, Judas? Deve estar com alguns apóstolos no Jardim das Oliveiras. O lugar é deserto e escuro. Ali podereis facilmente agarrá-lo, sem que alguns dos seus seguidores fanáticos tentem levantar a mão em sua defesa. Ele, porém, não anda só. Como saberemos qual é? Bastará que vos diga. É aquele. Não bastará se tu mesmo dizes que o lugar é escuro. Como farás então? Irás até ele e o segurarás pelas dobras da túnica? Não, isso não. Não poderia. Chegarás diante dele e o apontarás com o dedo? Também não. Eu não teria coragem. Se não te atreves a lhe tocar no manto, nem a apontá-lo com o dedo, como pretendes merecer o dinheiro que cobraste? Eu o indicarei com um beijo. Com um beijo? Sim. Aquele a quem eu beijar na face é ele. Prendei-o e levai-o ao seu destino. Estranho beijo teu. Mas que seja. Levemos a Jesus de Nazaré o beijo de Judas. Soldados, avante! Jesus, que sabia tudo que Judas sabia, e mais o que Judas jamais poderia saber, estava realmente no Jardim das Oliveiras. Aqueles minutos de horror que precediam a hora do martírio, o Filho do Homem sentia que a carne era fraca, sensível, falível, e orava buscando forças na oração. E tal era sua angústia que um suor rubro começou a lhe escorrer do rosto e do corpo como em gotas de sangue. Vejo um clarão à distância e se aproxima. São homens trazendo lanternas e archotes. Olha, Pedro. São soldados. Não apenas soldados armados de espada, mas também gente do povo. Todos caminhando com decisão e com ódio. Eles vêm ao nosso encontro, mestre. Eles vêm ao nosso encontro. Ainda há tempo, mestre. Ainda podemos escapar por entre as sombras das oliveiras. Para Betfagé, para Betânia. Encontraremos refúgio nos montes de Moabe. E se atravessares o Jordão, estarás salvo, senhor. Salvo! Não, Pedro. Não é a mim que cumpre salvar. Tiago, João, eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Alto! Judas, é a tua vez. Mestre, eu vos saúdo. Eu vos saúdo e beijo na face. Amigo, a que vieste? Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Deixai-me passar! Deixai-me passar! Eu não posso ficar aqui! Não posso! A ele! Esse a quem Judas beijou é o homem que Anás e Caifás procuram. Soldados, a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Aqui me tendes. Sou eu. A ele! Agarrai-o! Que é isso? São estes os guardas do sumo sacerdote?
que recuam e caem por terra diante de um simples homem? Eu vos pergunto novamente: a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se, portanto, é a mim que procurais, prendei-me, mas deixai ir em paz estes que são meus amigos. Pois seja. Malcos, tu que te prezas de ser um dedicado esbirro de Caifás, prende o homem. Deixa eu comigo, capitão. Vamos. Mestre, eu te defendo com a minha espada. Cortou minha orelha! Minha orelha! Pedro, guarda a tua espada. Pensas que se eu rogasse a meu pai, ele não enviaria legiões de anjos em meu socorro? Mas desse modo não se cumpririam as Escrituras. E o que está escrito deve acontecer. Como querem que eu recuse o cálice que meu pai me deu para beber? Aproxima-te, Malcos. Deixa-me curar a tua orelha como se nada tivesse acontecido. Estou curado. Como se nada tivesse acontecido. Ele me curou. Me curou. Milagre. Milagre. Milagre nenhum! Não vos deixeis impressionar. Vamos levar o homem a Anás e a Caifás, que o esperam para ser julgado. Onde estão os outros? Tiago, Tomé, Felipe, Nataniel, Tadeu. Onde estão? Fugiram durante o tumulto. É compreensível. A turba que ontem aplaudia o mestre e o aclamava como salvador, hoje se levanta enfurecida contra ele. E aqueles que andam ao seu lado, a qualquer momento podem ser vítimas da fúria do popular. Mas não seríamos dignos do mestre se o abandonássemos. Tu mesmo há pouco ergueste a tua espada para defendê-lo. Nós, ao menos, não o abandonaremos. Vamos segui-lo. Tu e eu, Simão Pedro. Sim, vamos segui-lo, mas a uma certa distância. No palácio erguido sobre o monte de Sião, o velho Anás manipulava a política de Israel sob o jugo romano, chefiando uma oligarquia que em ninguém disputava as honrarias e o poder. A dignidade de sumo sacerdote pertencia agora a Caifás, seu genro, como nunca deveria sair do círculo da família, a não ser que alguma força nova e terrível viesse abalar e transformar o seu velho mundo. Essa força nova e terrível era Jesus, que escoltado, manietado e cabisbaixo, caminhava pelo átrio manso como um cordeiro. Vem comigo, Pedro. Entraremos no pátio. Para quê, João? Não nos deixarão entrar? Deixarão, sim. Sou conhecido do velho Anás. Aí está a porteira. Verás como não impede a nossa entrada. É mesmo? Ninguém nos impediu. Mas tomara também que não nos reconheçam. Vamos até a sala, onde o mestre deverá ser apresentado a Anás. Não, fiquemos aqui mesmo. Olha que boa fogueira. Vamos nos aquecer. Um momento. O quê? Por que me olhas assim? Tu não me és estranho. Bem... Tu não estavas na companhia de Jesus de Nazaré? Na companhia de quem? Tu me ouviste bem. Jesus de Nazaré. Quem é? Eu nem conheço esse homem. E na grande sala iluminada, Jesus é colocado diante de Anás, patriarca de uma clã dominante, talvez o homem mais temido pelos judeus. Com quem então é esse o acusado? Desamarrem-no. Sim, senhor. Agora fala. Quem são os teus discípulos?
Qual é a tua doutrina? Responde. Que ensinas em Israel? Eu falei publicamente. Falei para o mundo ouvir. Ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem todos os judeus. Se queres saber o que eu disse, pergunta a qualquer um dos que me escutaram. Todos os que aí estão sabem o que eu ensinei. O quê? Assim tu falas, mísero, ao sumo sacerdote? Mereces uma bofetada! Se eu falei errado, mostra onde está o meu erro. Mas se eu falei certo, por que me fere? Amarrai-o de novo e levai esse insolente à presença de Caifás. Meu genro decidirá o seu destino.